100 ovelhas juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas que o pastor cuidou. Porém, uma tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma e triste chorou. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Bom dia a todos os nossos amados irmãos que nos acompanham através deste culto doméstico. Que o Senhor Jesus Cristo possa abençoar cada coração nesta manhã, que testifica da sua ressurreição. Cada amanhecer fala para nós da sua ressurreição. Que os nossos amados irmãos aí na Argentina, no Equador, aí na Espanha, sejam ricamente abençoados. Que o Senhor Jesus conceda o que deseja o vosso coração, o nosso coração nesta manhã tão abençoada, onde vamos ter a porção de sua palavra. Desta feita, nós vamos falar um pouco sobre o mensageiro da era de Laodiceia, onde nós tivemos aqui, nas programações passadas, todos os nossos companheiros, amados irmãos, que cada um trouxe a sua porção através de cada era, discorrendo as eras da igreja, mostrando cada mensageiro de suas respectivas eras, a revelação de cada era para os filhos de Deus. E nesta última era nós vamos falar sobre o mensageiro da era de Laodiceia. Eu creio que é um assunto muito importante para todo o povo de Deus esparramado por toda essa terra. Eu creio que sempre o Senhor Jesus Cristo está nos trazendo uma porção de sua palavra, está ampliando para nós, está vivificando para nós a cada dia e nos mostrando a cada dia as verdades desta palavra, as verdades desta mensagem através de seu profeta. E Deus, nesta última era, tem trazido para nós Elias, a mensagem precursora da sua segunda vinda. Nós começamos com Paulo na primeira era da igreja, como nós já ouvimos aqui, Paulo e apóstolo aos gentios. Veio através das eras da igreja com os reformadores. Tivemos ali Martinho Lutero com a mensagem da justificação pela fé. Tivemos John Wesley com a mensagem da santificação, os pentecostais logo em seguida. E tivemos agora, nesta última era, a mensagem de Elias, a mensagem precursora da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Elias sendo enviado para os gentios, através de uma mensagem restauradora. Deus enviou Elias para restaurar todas as coisas, restaurar tudo aquilo que estava perdido através das eras, tudo aquilo que estava sucumbido pelo sistema, pelos dogmas, pelos credos. Deus, através da mensagem de Elias, ele veio e restaurou tudo isso para a sua igreja, para a sua noiva eleita. O Senhor Jesus Cristo, aqui em São Mateus capítulo 17, a partir aqui do verso 10, os discípulos o interrogaram dizendo: que dizem então os escribas? Porque dizem então os escribas que é mister é necessário que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade Elias virá, olha o verbo, virá, primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram,
mas fizeram-lhe tudo o que disseram, o que quiseram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Primeiro ele falou de um que viria, depois ele falou de um que já tinha vindo. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Para muitos ouvintes que talvez nos ouvem pela primeira vez através desta programação, não sabia que João Batista, o precursor da primeira vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, foi Elias. Veio no poder e virtude de Elias, que foi a terceira manifestação do Espírito de Elias. O profeta de Deus diz que Deus amou tanto o Espírito de Elias, Deus amou tanto esse ministério, que agradou em usá-lo 5 vezes. Veio Elias, o tisbita, logo em seguida veio Eliseu com porção dobrada do Espírito de Elias. Logo em seguida veio João Batista no poder e virtude de Elias. São Lucas, capítulo 1, verso 17, virá no poder e virtude de Elias. Falando de João Batista. A quarta manifestação do Espírito de Elias veio através do ministério do nosso amado William Marion Branham. Ele também veio no poder e virtude de Elias, trazendo uma mensagem restauradora para os gentios, uma mensagem para a sua noiva eleita se preparar, chamando os eleitos para fora do sistema, dos credos, dos dogmas, do sistema organizado pelo homem. Então Deus, através deste mensageiro, vem com uma mensagem especial, um precursor novamente, para a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Como houve um precursor para a primeira vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi João Batista, que veio no poder e virtude de Elias. As Escrituras dizem que João não era a luz, mas ele veio para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Por ele quem? Por João Batista. Para crer em Jesus Cristo através da revelação naqueles dias, tinha que crer por João Batista, o precursor da sua primeira vinda. Fora isso, não tinha possibilidade alguma de poder ver o ministério da hora, de poder ver o ministério do dia, de poder ver o Evangelho manifestado em poder, em plenitude, através do ministério de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi o próprio Deus encarnado, Deus em carne humana, manifestando o Evangelho, manifestando o poder do Evangelho para todos aqueles que foram chamados para crer em sua mensagem, em sua palavra. Então, como Deus usou esse precursor no poder e virtude de Elias, se tratando da sua primeira vinda, da mesma forma Deus usando esse mesmo mensageiro, Elias, esse mesmo espírito, melhor dizendo, o espírito de Elias para a sua segunda vinda, precursando a sua segunda vinda para os gentios, preparando a sua noiva eleita para deixar essa terra nesse arrebatamento.
O profeta de Deus disse que como João Batista veio e apontou que Jesus estava vindo para o seu povo naquele dia, da mesma forma o precursor da segunda vinda, William Marion Branham, no poder e virtude de Elias, ele apontaria para o seu povo, para os eleitos desta era, que Jesus está vindo, está regressando para buscar a sua igreja, a sua noiva eleita. Uma coisa que nos deixa assim, que nós observamos, que durante as eras da igreja houve 2 profetas. Paulo, o qual manifestou para ele a coluna de fogo. Paulo, no caminho de Damasco, Deus se encontrou com ele através daquela coluna de fogo. Até então sendo Saulo de Tarso, e foi transformado dali em diante em um Paulo, mas teve que ter um encontro com a coluna de fogo. E essa coluna de fogo não voltou a não ser a manifestar, a não ser na última era da igreja, porque seria novamente um profeta para os gentios. Um profeta mensageiro, um profeta precursor da sua segunda vinda. Não o espírito do homem Elias, mas o espírito de Cristo. Repetindo a mesma classe de ministério. O ministério de Elias. O ministério da restauração. Malaquias capítulo 4, de fato, eis que eu vos envio o profeta Elias, melhor dizendo, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O coração dos pais aos filhos se cumpriu no ministério de João Batista. O coração dos filhos aos pais se cumpriu no ministério do nosso amado William Marion Branham. Isto é, trazendo novamente a fé original apostólica no nosso meio, nos nossos dias. E nós devemos dar graças a Deus por isto, por nós termos sido um dos tais, chamados para ver, para crer, para ouvir o que o Espírito diz às igrejas através do seu mensageiro, do seu anjo. Porque isso diz respeito para nós ao nosso arrebatamento, à nossa salvação, à nossa eleição, à nossa predestinação. Devemos ser gratos e agradecidos a Deus por tão grandes verdades através deste ministério, a qual nós cremos, a qual nós temos recebido através de seu profeta. Se Deus permitir, nós estaremos dando sequência a esse assunto na próxima programação. O tempo é curto, não nos permite estender muito. Mas fica cantando para nós o hino à coroa, através da irmã Lígia, a irmã Ludmila e a irmã Carla. Que Deus continue vos abençoando, em nome do Senhor Jesus Cristo. A coroa que ele usou
não era de ouro, apesar de o coroarem como rei. Não era de rubis ou diamantes, mas era feita só de espinhos vis. Porque tratar um rei desta maneira, e por que fazer-lhe usar coroa tal? Ele nunca foi forçado a usá-la, mas por amor deixou seu lar real. A coroa que Jesus usou na cruz fora feita para mim. Ele a trocou pela minha salvação e jamais terá de usá-la outra vez. O inimigo não desiste facilmente. Ele quer fazer-lhe usar coroa igual. Mas tenha isso sempre em sua mente. No Calvário o bem venceu o mal. A coroa que Jesus usou na cruz fora feita para mim. Ele a trocou pela minha salvação e jamais terá de usá-la outra vez. A coroa que Jesus usou na cruz fora feita para mim. Ele a trocou pela minha salvação e jamais terá de usá-la outra vez. E jamais terá de usá-la